pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo sobre o que aconteceu de melhor na primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike na elite masculina, que aconteceu em Albstadt, na Alemanha. Para a alegria dos amantes do mountain bike, depois de 9 meses de espera, finalmente um dos campeonatos mais eletrizantes, mais emocionantes do mountain bike mundial está de volta, com a sua primeira etapa em 2019, que aconteceu em Albstadt, na Alemanha. Um circuito com 4,1 km por volta, além da volta largada, que tinha cerca de quase 3 km. Um percurso cheio de subidas, um percurso um pouco técnico, não tão técnico quanto as próximas etapas, mas um percurso bem interessante, com muitas subidas, inclusive uma subida com cerca de 30% de grau de inclinação, era uma parede para os caras subirem. Bem difícil, bem complicado e num dia mais complicado ainda, um dia chuvoso, um dia complicado para a elite do mountain bike mundial. E esse ano, a Copa do Mundo de Mountain Bike promete na elite masculina ser bem disputada. Primeiro com a participação do brasileiro Henrique Avancini, atual campeão mundial de mountain bike maratona. Depois dele também tem o holandês Mathieu van der Poel, que é o atual campeão mundial de cyclocross. Além deles, o ex-campeão mundial Nino Schurter, que vai defender mais uma vez o seu título de campeão da Copa do Mundo e de campeão mundial de mountain bike. Além desses três grandes, ainda temos Matthias Flukiger, Jordan Sarro, Gerhard Keschenbaumer, entre outros grandes ciclistas e novas promessas aí que aparecem no circuito. Na elite masculina tivemos o primeiro dia de prova com a prova de short track, que foi uma prova bem disputada, em que os ciclistas ficaram ali muito próximos uns dos outros desde o começo da prova. Uma fila foi se formando durante a prova e eles foram brigando ali pelas posições. Então, o grande vencedor na prova de short track foi o holandês Mathieu van der Poel, que seguido dos suíços Lars Forster e Nino Schurter, que os dois juntos recentemente venceram o Cape Epic. O brasileiro Henrique Avancini no short track ficou na 5ª posição, uma posição muito boa, deixando ele ali na linha de frente, na primeira fila de largada para a prova do XCO. Então, no domingo tivemos a grande largada da prova de XCO. Logo na largada, os principais ciclistas, o Van der Poel, o Schurter e o Avancini, tomaram a frente da prova, já dispararam na frente, uma largada muito forte, muito rápida, porque é uma reta e a curva está bem à frente, então a largada é bem veloz mesmo. E aí os dois primeiros, o Poel e o Schurter, tentando já atacar logo no começo da volta largada para já abrir um gapzinho para os demais ciclistas, que ficou com o Henrique Avancini na frente. Quem vinha logo atrás do Henrique Avancini na volta largada era o Lars Forster, que na metade da volta largada ultrapassou o brasileiro, chegou no Van der Poel e antes de terminar a volta largada ele já era o segundo colocado logo atrás do Nino Schurter. O Van der Poel era o terceiro e o Henrique Avancini era o quarto. Logo na primeira volta as coisas começam a se complicar para os grandes e os favoritos, esses caras que estavam logo ali na frente. Primeiro por conta da chuva, que começava a cair já com um pouco mais de força. Van der Poel, ele começou a perder rendimento, não deu para identificar se ele teve algum problema técnico ou era físico, mas ele foi caindo e ficando para trás. E aí os ciclistas iam ultrapassando ele caiu para a 7ª colocação. O Lars Forster teve a sua primeira queda na prova e já começou a ter problemas aí porque teve o seu guidão entortou, desalinhou. Com a queda do Forster,
ele já estava ali à frente trabalhando meio que em equipe com o Shooter, ele atrapalhou o Shooter e aí aquela equipe, aquele pelotão que vinha na perseguição, chegou nos dois novamente. Foi aí então que, vindo lá de trás, o Matthias Flukiger, o suíço Matthias Flukiger, assumiu a terceira colocação. Por conta do problema na bike, o Lars Forster teve uma outra queda, que aí piorou a situação de alinhamento aí da bicicleta, do guidão. Foi aí o momento em que o Matthias Flukiger ele colou nos dois primeiros colocados e trazendo junto com ele o Avancini. No final da primeira volta, o primeiro colocado era o Nino Schurter, o segundo colocado era o Matthias Flukiger e o terceiro colocado, reassumindo a terceira colocação, o brasileiro Henrique Avancini. Nesse momento, a chuva apertou novamente e foi se formando uma fila nas primeiras colocações. Na metade da segunda volta, mais uma vez, o Lars Forster foi perdendo rendimento por um problema mecânico. E, infelizmente, o brasileiro Henrique Avancini também teve um problema mecânico, teve que parar no ponto de apoio para trocar a roda da frente da bike. Com isso, ele acabou perdendo muitas posições porque ficou muito tempo parado e uma fila enorme de ciclistas vinham ali na perseguição e ele caiu lá para trás. Naquele grupo perseguidor vinha o Jordan Sarraut. Então, no final da segunda volta, o Matthias Flukiger era o primeiro, o Jordan Sarraut o segundo e o Schurter o terceiro. No começo da terceira volta, o Matthias Flukiger e o Jordan Sarraut, eles começaram a abrir uma distância razoável em relação ao Nino Schurter, que vinha na terceira colocação. Já o Mathieu van der Poel vinha lá de trás se recuperando e reassumia a quarta colocação, trazendo com ele o Florian Vogel. Então, antes da metade da terceira volta, Mathieu van der Poel finalmente chegou e ultrapassou o Nino Schurter, assumindo então a terceira colocação da prova. E assim terminou a terceira volta da prova e ainda com um alívio para os ciclistas quando a chuva começou a diminuir e um solzinho começou até a aparecer durante a prova. No início então da quarta volta, o Van der Poel deu uma acelerada para abrir um gapzinho e abrir uma distância confortável para consolidar a terceira colocação em relação ao Nino Schurter. E, infelizmente, depois de sofrer mais uma queda, o suíço Lars Forster foi retirado da prova com a ajuda dos médicos. Ele teve uma pequena lesão aí no joelho, parece que deu uma ralada lá, bateu o joelho e acabou se machucando, infelizmente. Na última descida da quarta volta, Florian Vogel ultrapassou o Nino Schurter, assumindo então a quarta colocação, deixando o campeão mundial em quinto lugar. A quarta volta fechou com Matthias Flukiger em primeiro lugar, em segundo Jordan Sarraut, Matthias van der Poel em terceiro lugar, Vogel em quarto e Schurter em quinto lugar. As 5 primeiras posições elas se mantiveram aí até o final, da metade para o final da quinta volta. Porém, o Nino Schurter ele conseguiu encostar de novo no Vogel, passou o Vogel e aí eles ficaram trocando posições ali até o final da volta. Com isso, o que aconteceu? O grupo perseguidor foi chegando cada vez mais perto deles. E a quinta volta terminou com Flukiger, Sarraut, Van der Poel, Vogel e o Schurter. E logo atrás mais 3 caras que vinham babando atrás deles. Entramos então na última volta da prova e nas primeiras curvas, Maximilian Marotti, Vogel e Tito Carrod, eles ultrapassaram o Nino Schurter, que caiu lá para trás. O Nino teve que fazer aí uma recuperação nessas posições que ele foi perdendo para tentar se reconectar e se reposicionar aí, buscando novamente a quinta colocação. Mas não estava nada fácil para o campeão mundial. Lá na frente, o Van der Poel, até a metade da volta, deu aquela acelerada para encostar no segundo colocado, o Jordan Sarraut.
e se aproximou e se reconectou a ele, e aí os dois começaram ali uma briga pela segunda posição. E no final da última subida da prova, o Van der Poel conseguiu fazer a ultrapassagem no Jordan Sarro, assumindo a segunda colocação. Uma recuperação incrível do holandês, que chegou a cair lá para 8º lugar no começo da prova. Ao final da volta, ainda nesse mesmo trecho de última subida, o Nino Schurter tentava voltar para a 5ª colocação, mas já estava bem difícil porque os outros 3 ciclistas estavam na cola dele, querendo também a 5ª colocação. Então, a vitória em Abstedt, na Alemanha, primeira etapa da Copa do Mundo de mountain bike, ficou com o suíço Matthias Flückiger, que assumiu a ponta desde a 3ª volta e liderou a prova até o final. Em segundo lugar ficou Mathias van der Poel, o holandês, que fez uma prova de recuperação incrível. Ele não largou muito bem, caiu lá para o 8º, 9º lugar, mas foi se recuperando na prova e conseguiu ainda a 2ª colocação. Em terceiro ficou Jordan Sarro, que veio muito bem na prova também, se manteve ali sempre nas primeiras colocações e conseguiu terminar em 3º lugar. Em 4º lugar ficou Tito Karod e em 5º, mantendo aí a 5ª colocação na briga contra Nino Schurter, ficou Florian Vogel. O atual campeão mundial Nino Schurter ficou apenas na 6ª colocação. O olhar e a fisionomia de desapontamento e fadiga do campeão mundial era notória. Primeira vez em 6 anos que o Nino Schurter fica fora do pódio numa etapa da Copa do Mundo. O mesmo sentimento de desapontamento nós víamos também no Henrique Avancini, que terminou infelizmente apenas na 18ª colocação. O outro brasileiro, Luiz Henrique Coccuzzi, que também participou da etapa, chegou na 44ª colocação. Foi realmente uma prova muito difícil, principalmente pelos problemas climáticos que a prova ofereceu aí aos ciclistas, muita chuva, muita lama, muitos problemas mecânicos consequentemente, mas o que deu para perceber é que a primeira etapa nos deixa aí uma ponta de perspectiva em relação ao resto das etapas da Copa do Mundo, de muita disputa, de muita competição, deixando um pouquinho para trás aí talvez aquela hegemonia do Nino Schurter. Vários ciclistas têm grande potencial e essa prova mostrou exatamente isso. Então a gente pode ter aí um 2019 muito competitivo na Copa do Mundo de mountain bike. A próxima etapa da Copa do Mundo de mountain bike acontece dos dias 24 até o dia 26 em Novo Mesto, na República Tcheca. E vocês podem acompanhar ao vivo pelo canal da Red Bull TV. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem, já deixarem salvo lá no seu computador, no seu celular, no seu smartphone, para você acompanhar a segunda etapa da Copa do Mundo de mountain bike. Vale muito a pena conferir, bem bacana. Então esse foi o resumo da primeira etapa da Copa do Mundo de mountain bike 2019. Espero que vocês tenham gostado e não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e também acionar, assim que você se inscrever, acionar as notificações clicando no sininho. Assim você recebe as informações de todos os nossos vídeos quando eles forem para o ar, beleza? Então, um grande e forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos, tchau!